Fala pessoal, Gustavo Rocco aqui e deixa eu adivinhar como foi o seu dia. Você acordou em cima da hora, correu para o seu trabalho, entregou tudo o que o seu chefe pediu, no final pegou trânsito, ônibus lotado e chegou realmente esgotado em casa. A sua mente está uma turbulência. Você sabe que precisava estudar para a faculdade ou focar naquele seu projeto para ganhar mais dinheiro, mas o sofá e a cama, eles parecem um imã. Você diz, só mais 15 minutinhos de Instagram para relaxar, um TikTok. Quando você vê, já são 11 da noite, você não fez nada. E o erro da classe média brasileira é achar que produtividade é sobre ter força de vontade. E não é. Força de vontade é um recurso limitado que acaba às 18 horas, com seu expediente. O que você precisa é de um sistema de transição. E eu descobri o que os maiores experts em performance chamam de a regra dos 17 minutos. É um hack neurocientífico que eu uso para realmente resetar o meu cérebro entre o trabalho e a faculdade. E graças a isso, eu recuperei 4 horas produtivas que eu jogava no lixo todo santo dia. E neste vídeo eu vou te mostrar como aplicar esses 17 minutos na sua rotina hoje. E porque isso é a coisa que separa quem cresce de quem fica estagnado no CLT para sempre. Se você quer produzir mais sem ter um burnout, fica comigo. Porque é tão difícil começar algo depois do trabalho. Então existe um conceito chamado resíduo de atenção. É quando você sai da empresa e seu cérebro ele ainda está processando os problemas de lá. Então você fica pensando nos e-mails não respondidos, na fofoca do corredor. E você entra em casa no que eu chamo de modo zumbi. A maioria dos jovens tenta combater esse cansaço com café ou com motivação. Mas o seu cérebro ele não quer o café, ele quer fechamento de ciclo. Então o erro é você chegar em casa e manter o celular ligado, as notificações ativas e a mesma postura física de quem está trabalhando. Então você se mantém igual ao seu trabalho ou à sua faculdade. Então a regra dos 17 minutos serve para você quebrar essa inércia. Então se você não quer criar um rito de passagem entre você funcionário e você estudante ou empresário, você vai passar a noite inteira um cara cansado, uma mulher cansada, que não produz nada para si mesmo. Então, o crescimento real, ele depende dessas horas da noite. Tá entregando de bandeja pro Reels, pro TikTok. Então, qual que é o passo a passo dos 17 minutos? Como funciona na prática, né? São, na verdade, 3 fases que totalizam 17 minutos. Assim que você pisa em casa ou termina o expediente, home office, por exemplo. Então, a fase 1 é o desligamento sensorial. Então, são 7 minutos, você chega e por 7 minutos você entra em silêncio absoluto. Então, sem celular, sem música, sem falar com ninguém. Se puder, tome um banho rápido, com a temperatura da água morna, assim. Isso avisa o seu cérebro que o turno da empresa acabou. O turno do seu estudo acabou. E aí, você vai para a fase 2, seria a fase da oxigenação, né? São mais 5 minutos. Então, você vai fazer 5 minutos de alongamento ou respiração profunda. O objetivo aqui é você tirar esse sangue que está estagnado e começar a oxigenar o seu cérebro, porque quem trabalha sentado na frente do computador fica com a respiração curta. Então, se o cérebro não tem oxigênio, ele acaba gerando sono, cansaço. A terceira fase, que são mais 5 minutos, seria o planejamento da micrometa. Então, você vai sentar na sua mesa, e na sua cadeira, enfim, e você vai escrever uma única coisa, somente uma única, que você vai entregar nos próximos 60 minutos. E não é uma lista, né, de 10 coisas, é somente uma. Então, por exemplo, eu vou, nos próximos 60 minutos, eu preciso ler 5 páginas. Eu vou revisar um projeto. Então, o segredo aqui é o baixo custo de início. Então, quando você diz ao seu cérebro que você só vai fazer uma coisa pequena, a resistência ela acaba caindo. Então, o difícil não é fazer o trabalho, o difícil é começar. E esses 17 minutos, eles eliminam o atrito do começo. Então, como que eu recuperei 4 horas do meu dia? Eu aplico isso realmente rigorosamente, né? Quando eu saio do meu trabalho, chego para estudar na faculdade, se eu não fizesse isso, eu dormiria em cima dos livros. Antes de usar essa regra, eu perdia 1 hora no celular, né, descansando, então escolhendo o celular. E, na verdade, cansa mais o cérebro e demorava 1 hora para me concentrar. Sempre acabava desistindo de fazer as coisas. E hoje, 17 minutos depois de eu entrar em casa, eu tô naquele famoso deep work. Então, se você ganhar 4 horas por dia de foco real, em um mês seriam 120 horas. Em um ano são 1.440 horas de vantagem que você estaria adquirindo. Então, isso é o que eu chamo de crescimento
exponencial. Então, enquanto a classe média reclama que não tem tempo, aquele cara que aplica estratégia, cria tempo através de gestão de energia. Então você não tem falta de tempo, você tem falta de um método de transição. E qual que é a conclusão, né? Eu queria trazer para vocês um desafio para esse mês de março, que seria durante os próximos 7 dias. 7 dias, não encoste no seu sofá assim que você chegar do trabalho. Então aplique essa regra dos 17 minutos e veja o que acontece com a sua produtividade. Você vai começar a perceber que esse seu cansaço era, na verdade, apenas falta de oxigenação e excesso de estímulo digital. Então, o seu futuro, ele não é construído nas 8 horas, na verdade, somente nas 8 horas que você está trabalhando para os outros. Ele é construído nas próximas 4 horas que você trabalha para você mesmo. Então não jogue esse império no lixo por causa de 17 minutos de preguiça. Então se esse vídeo ele te deu uma ferramenta prática para vencer essa exaustão, inscreve aqui no canal. Eu vou continuar testando e trazendo o que há de melhor em performance para quem vive a vida real. Comenta aqui embaixo também qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa após o expediente de trabalho. E seja honesto, vamos analisar esses hábitos juntos. Para quem não me conhece, prazer, me chamo Gustavo Rocco. E o nosso tempo ele vale ouro. Valeu, até o próximo vídeo.